Salve, galera do InfectoCast, aqui quem fala é o Jordan. Aqui é o Klinger. E hoje a gente está aqui recebendo duas sumidades da infectologia para a gente comentar sobre PrEP injetável, o Dr. Marcos e a doutora Tânia Vergara. Se apresenta, Dr. Marcos. Obrigado, Cris, pelo convite, Jordan. Muito feliz de participar aqui do InfectoCast, né, que é um sonho até antigo. Eu sou médico infectologista, professor da UFJF, da Faculdade Suprema de Juiz de Fora, e trabalho no serviço privado. HIV, desde quando comecei a trabalhar com infectologia, é minha rotina, né? Então, é muito importante chegar no momento de falar de prevenção e de cura e fim da pandemia de HIV, tudo junto, né? Então, os próximos anos vão ser muito bons para quem trabalha com HIV. E doutora Tânia? Eu sou Tânia Vergara, eu sou infectologista, eu posso ser mãe deles todos que estão aqui, e eu trabalho no HIV desde que começou a epidemia de HIV. Eu já trabalhava numa comunidade hemofílica nos anos 80, e os hemofílicos foram os segundos, né, a apresentarem infecção após os homens que faziam sexo com homens naquele momento. Então, eu já trabalhava nesse local quando... Na época da ZT, né? É, isso quando eles... Não tinha ZT, amigo, não Antes tinha da nada. ZT. Não tinha nada. Quando eles começaram a ter AIDS. No primeiro ano, morreu mais de 200 hemofílicos. Foi um luto muito forte, inclusive, para todo mundo que trabalhava ali. E a gente não sabia nada, né? A gente ficou muito perdido, a gente perdeu eram muitas crianças, porque a hemofilia é uma doença genética, né? Ele é criado como cromossomo X. Então, é comum você ter vários da mesma família, vários irmãos, os tios. Então, o luto era de uma família inteira, às vezes. Eu me lembro de uma mãe que ela fazia uma bala de coco, por isso eu nunca me esqueci dela. Ela era de fora do Rio, e lá existia a casa do hemofílico propriamente dita, que não era onde eles eram tratados, que é onde eles ficavam hospedados, né, quando vinham de fora. E ela ficava com eles, que eram quatro hemofílicos. Ela fazia uma bala de coco gelada que a gente amava. Meu Deus, quando ela fazia aquela bala de coco, era até briga lá. E ela perdeu os 4 filhos. Então, era assim, era muito triste, né? Era muito triste. A gente também não sabia se a gente tinha se contaminado. A gente não sabia o que era aquilo no início, né? Depois saiu a primeira definição, né? Que saiu LAV pelo Luc Montagnier, né? Que na verdade foi a Françoise Suissi, que foi a pesquisadora, né? E, ao mesmo tempo, o galo como HTLV, isso sem até uma briguinha até hoje, né? Porque depois eles resolveram resolver isso e passaram de HTLV3 ou LAV para HIV. Mas a gente não tinha teste, né? Então, os primeiros exames a gente tinha que mandar para fora, né? Para fazer. E depois que a gente já sabia o que era, não tinha remédio. Depois que aí quando saiu a ZT, não saiu logo aqui, né? Saiu nos Estados Unidos. E quando veio para cá, não tinha formulação infantil. E tinha muitas crianças, né? Porque os hemofílicos graves, foi uma tristeza muito grande. Porque eles tomavam, para controlar a hemofilia, eles têm que tomar concentrado de fator da coagulação. Isso hoje. Mas naquela época era crioprecipitado. Então, assim, era uma quantidade enorme de líquido. Então, você não tratava muito bem as hemorragias. Então, diminuía a qualidade e a quantidade da vida deles. Quando eles conseguiram concentrar os fatores da coagulação num concentrado de fator 8 ou concentrado de fator 9, para o hemofílico B, a vida deles deu um pulo, porque aí você conseguia, com um volume pequeno, repor o fator e ele conseguia se recuperar daquela hemorragia muito mais rapidamente, porque aquele negócio não podia aula, não podia trabalhar, aquilo tudo foi um boom, a vida deles ficou maravilhosa. Mas, ao mesmo tempo, para fazer isso, para colocar nesse frasquinho, você tem que usar um pool de doadores. Então, era um pool de 500 a 2.000 doadores. No mundo todo foi assim. E até me dá raiva quando as pessoas falam que foi uma contaminação proposital. Não foi. Ninguém sabia que existia esse vírus.
Então, era feito em pool de doadores, porque precisava de muitos doadores para você conseguir fazer concentrados de fator. Era um processo difícil, né? Um processo que tinha muitas etapas. Só que nisso não tinha, ninguém sabia o que era, contaminou todo mundo. Né? Em cada frasquinho daquele ali podia ter vários HIVs. E não tinha esse controle também do doador, não era tão rígido, né, como passou a ser depois, e não existiam os exames para... não tinha como fazer diagnóstico. Depois que foi liberado os primeiros exames, né, que só em 85 passou a ser obrigatório, se eu não me engano. Se eu me enganar, me desculpem, gente, mas não foi lá no início que passou a ser obrigatório. Mesmo assim, não eram esses testes como são hoje. Então, existia muito mais falhas do que hoje existe nos testes, né? Então, você triava o doador, você fazia os testes, mas você fazia havia escape. Aí até que se descobriu como inativar o fator, o vírus nos concentrados. Então, mas primeiro se pensou que o calor faria isso. Então, botava 60 graus, pasteurizava mais ou menos por 5 dias, ou 3 a 5 dias. Isso eu me esqueci um pouco, gente, porque eu virei infectologista. A AIDS me pegou para infectologia, porque eu não tive escape. E aí a hemoterapia ficou um pouquinho lá atrás, mas está aqui na minha medula, ainda gravada essas coisas. Então, os primeiros hemofílicos no mundo que foram ainda tratados com fatores concentrados de fatores tratados pelo calor ainda se infectaram, muito menos do que era antes disso tudo. Depois se descobriu o método solvente e detergente. A partir daí, ninguém mais foi infectado. Então, uma coisa é você sabe que o vírus existe, sabe que existe um teste e você não faz e infecta uma pessoa. Isso é um crime. Né? Então, se você tem o teste disponível, você tem que fazer. Agora, quando você nem sabia o que era e não tinha o teste disponível, como você ia saber isso? E nem eu sabia se eu tinha me contaminado. Né? Assim, a gente não tinha, naquela época, nós aqui infectologistas, esses cuidados que a gente tem hoje de manipular sangue, né? Bota luva para tudo. Quem colocava uma luva para colher uma gasometria? Né? Aquilo não era nada, a gente fazia aquilo toda hora. Então, a gente também não sabia se a gente tinha se infectado. Mas foi uma quantidade de gente que a gente perdeu. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhava num centro de tratamento, né, que era... A gente fala Casa do Hemofílico, mas a Casa do Hemofílico é só porque representa isso. Era Fundação Luiz Fernando Barella, tinha várias unidades. E... A gente perdeu no primeiro ano mais de 200 pacientes. Foi muito luto, muito. Dos médicos que trabalhavam lá naquela época, quem ficou trabalhando com HIV até hoje fui eu. Porque, o luto foi muito grande, né? Foi muito grande. E como que você vê hoje a PrEP injetável aí, um novo avanço, Tânia? Nossa, gente, meu sonho dourado, prateado, todas as cores boas... É ver a cura da AIDS, né? Eu falei, gente, já pensou? Se eu vivi desde que a AIDS apareceu, eu não sabia nem o que era, e eu ainda estiver viva e trabalhando quando sair a cura da AIDS, vai ser um espetáculo, né? Então, assim, hoje o tratamento já é um espetáculo, sabe? Quando meus pacientes chegam lá macambúzios, sabe? Sabe o que é macambúzio? Assim, achando uma coisa horrível, eu falo, tu tá reclamando de quê, garoto? Se tivesse um diabetes insulino dependente, tinha que tomar não sei quantas injeções por dia. Se você tivesse um câncer que não tivesse tratamento, tu tem uma doença totalmente controlável, tá tomando 1 comprimido, 2 comprimidos no dia. Só você tem que saber que você tem que tomar isso. Vocês tomam um prato de vitamina para não sei o quê, porque toma tudo que é porcaria, né? Não precisa nem mais comer, pode tomar aquele prato de bolinhas, de vitaminas, né? E nos vai ter uma cura? Então, claro que não há quem não queira ter uma cura. É muito importante você saber que o que você tem cura, não é desmerecendo isso, porque isso é muito importante, né? Mas o tratamento é muito bom. E se você pensar em PrEP? Acho que as pessoas não se infectem, é melhor ainda, né? Então, a gente já sabe que PrEP, comprimidos, funciona,
Mas aí eu vou deixar para o Marcos falar, estou falando demais, mas não funciona igual em mulheres e homens, mulheres é pior. E PrEP injetável é uma opção importante, porque há pessoas que não conseguem aderir a tomar um comprimido todo dia, ou até, mulheres não podem fazer PrEP sob demanda, né? Comprimido. Mas homens podem, mas esquece, aí não toma 2 comprimidos, aí não toma 24 horas depois. Então, essas pessoas que não conseguem ter essa disciplina, porque é necessária uma disciplina, e que não toleram tomar comprimidos por qualquer coisa, ou porque não tem condição, como é um morador de rua, por exemplo, né? Tomar todo dia um comprimido. Como é para ele? Onde ele armazena isso? Ele nem comeu, ele está, né, muitas vezes exposto a drogas, a álcool, e tem que tomar. Então, você tem que pensar nessas populações, né, que têm dificuldade. Então, é um super avanço você poder tomar uma injeção a cada 2 meses, que é a realidade atual, né, que é o cabotegravir, ou a cada 6 meses, que é o lenacapavir, e está protegido. Embora que tenha que haver uma disciplina. Né, Mar? Pô, maravilha, né, Tânia? Pô, ficou assim, a gente vê a Tânia falando da história, caramba, em 85 eu já era nascido e passei toda a minha adolescência, juventude. Na juventude, já morrendo 1 milhão de pessoas, né, por ano, por HIV, e a gente não tinha perspectiva nenhuma, né? É a pandemia mais longa da história, né? E a gente trabalhou com a prevenção para profissionais de saúde, fazendo PEP, evoluiu para o tratamento. Hoje a gente fala de cura, realmente o tratamento é uma cura, né? Uma cura clínica, a pessoa não transmite a doença, é muito importante focar sempre nisso, né? E, consequentemente, a gente trabalha hoje, a indústria, os médicos, com a perspectiva de se prevenir. A prevenção sempre melhor que o tratamento, a cura é uma necessidade, uma demanda do nosso paciente, todo mundo quer ser curado, e tem vários ensaios que não são tão eficientes, então hoje, com esses medicamentos, estão ficando cada vez mais simples. O tratamento de HIV hoje, a Tânia falou perfeitamente, eu prefiro tratar HIV, tratar um diabetes, hipertenso. O HIV você tem uma flexibilidade, a pessoa se empodera da sua dinâmica. Mas a prevenção, como não está doente, realmente há um esquecimento, as vulnerabilidades. E o PrEP injetável, ele revoluciona. A gente começa a falar de fim de epidemia nos próximos 10 anos de HIV. Algumas cidades no mundo já estão muito avançadas nisso. São Paulo é um exemplo, né? Diminui 50% dos casos de HIV. Trabalhando com prevenção, onde consegue ter acesso à informação em prevenção, e o PrEP injetável é justamente aí. Aquela pessoa vai ter dificuldade de tomar remédio diariamente, e o jovem é um problema. A gente não consegue tomar remédio todo dia, né, lembrar das coisas, mas o injetável não, tem né, long action, né, dura 2 meses, dura 6 meses, isso é extremamente importante. Hoje ainda é um medicamento que está no Brasil, é pouco acessível. Mas quando fala de injetável, o controle da manipulação, da implementação da prevenção, a gente entende que isso vai chegar nas periferias, onde ainda é um problema para o HIV, né? Algumas cidades mais periféricas, né? Mais interioranas, onde, apesar do SUS chegar, as informações, o preconceito, o conservadorismo ainda impera no Brasil, e falar de sexualidade, falar de HIV ainda fica distante. Mas a gente semana, estudando isso, eu e a Tânia, a gente viu, assim, um sonho de ver, assim, eu com certeza vou viver e vou ver HIV ser uma coisa da história, né? Espero que não volte, mas o PrEP injetável está revolucionando mesmo. Hoje a gente fala disso e fala assim, com certeza isso vai mudar a dinâmica da pandemia. Bacana. E, Marcos, a gente tem hoje 2 drogas, né? O cabotegravir e o lenacapavir. Explica pro pessoal de casa sobre o cabotegravir, como que ele age, o que ele é. Sim. O cabotegravir, ele é um inibidor de integrase, a gente já conhece bem, a nossa cereja do bolo do esquema brasileiro, que é o dolutegravir, né? Então, ele é da mesma maneira, né? Mesma classe, ele trabalha impedindo que o vírus se integre, né? Ao DNA da célula, no caso do linfócito CD4, e eles é o mesmo sintoma. Só que ele tem essa formulação que permite o uso a longo prazo. Então, ele está sendo usado tanto para tratamento, né? E no Brasil ele foi incorporado para a prevenção, né? Ele está disponível ainda nas clínicas, no serviço privado, você pode comprar em uma farmácia distribuidora. O SUS, espero que em breve incorpore também. Já o lenacapavir é uma droga nova, que a gente tem muito pouco conhecimento da dinâmica dela, mas ela já é usada também com alguns protocolos de tratamento. Ela inibe o capsídeo, né? A cápsula do vírus, a formação viral. E o vírus fica deflectivo e não tem viabilidade a partir daí. Então, são 2 esquemas, mas são drogas, a grande relevância delas são drogas que elas podem ser usadas por um tempo mais longo.
e, consequentemente, para a prevenção é fundamental, uma vez que há dificuldade de tomar medicamento. E a injeção, você garante o tratamento, que a gente não esquece, uma vez que a formulação oral, além das interações com os medicamentos, a hora. E no Brasil, uma coisa que a gente tem que falar é de alimentação. A Tânia falou perfeito. Os maiores eventos adversos em relação à medicação oral é uma gastrite, uma dor de barriga ou a pessoa que não come bem. E hoje, o antirretroviral, ele interage melhor, ele é melhor absorvido, melhor distribuído com alimento. Então, a gente tem que pensar que a droga injetável garante tratamento efetivo e o que deixou mais feliz é que são de extremo sucesso, eficácias acima de 95% na prevenção. E são muito superiores, é claro que não na eficácia da droga, mas quando você faz a pessoa toma a formulação oral, ela está mais em risco do que a venosa, porque você garante a droga e a pessoa não esquece. Então, eu vejo essas drogas assim, injetáveis, né? As drogas injetáveis, né? Como são revolucionárias para a gente trabalhar HIV, e a Tânia tem razão. Além de estudos de cura também, né? E tomar um remédio diariamente para um problema que você não tem, né? Para profilaxia é muito difícil. Quando eu tenho uma amidalite, sei lá, eu não consigo tomar um antibiótico. 8 horas já não dá, né? Já é difícil, imagina você pensar... Você falou super bem. Tomar um remédio... Né? A não ser que seja para ficar bonito. Né? Se for para ficar bonito, tomam vários remédios por dia. Exatamente. Né? Mas assim, você falou muito bem isso aí. É difícil você tomar um remédio para uma coisa que você não tem. Então, também é difícil tomar uma injeção para uma coisa que você não tem. Exato. Então, não quer... É que eu acho que a gente... Claro que é um avanço muito grande, mas a gente também não é uma varinha de condão, né, que vai transformar tudo numa maravilha. Né? Então, assim, primeiro, até o presente momento, a gente não consegue ver muito bem o próprio paciente fazendo a sua aplicação, né? Então, vai ter que ter um serviço de saúde. Uma dependência, né? Eu vou falar do Lê na Capa Verde primeiro, que foi o primeiro que deu esse boom, né? Na PrEP injetável, e deu esse boom, porque foi pela primeira vez alguma intervenção dar um resultado de 100%. Nunca houve uma intervenção que apresentou um resultado de 100% de eficácia, porque existe uma diferença entre eficácia e efetividade, uma nos estudos e outra na vida real. No estudo, então, o estudo de eficácia foi 100%. As mulheres, nenhuma mulher dessa fase do estudo, que foi só com mulheres, é um estudo enorme, que incluiu muitas mulheres, eu não me lembro o número exatamente, mas é mais de 3.000, acho, são muitas mulheres, e nenhuma delas se infectou. Então, foi uma revolução. Não é porque injetava que foi uma revolução, foi porque é a primeira intervenção que dá uma eficácia de 100%. Né? E pensa num contexto que a gente pensa no Brasil, né? A gente pensa na nossa casinha, né? Que é o normal, cada um de nós pensar na nossa casinha. Mas pensa que tem lugares que as mulheres não falam para os maridos nem que tomam anticoncepcional. Então, ou não falam para os seus parceiros ou para os homens, a opressão é muito grande. Então, uma das hipóteses para a PrEP não funcionar nas mulheres é que elas não tomam. E não tomam por várias razões, e uma delas é não poder falar para o parceiro. A outra é ter que cuidar que uma mulher cuida da casa, do filho, do trabalho, né? Então, isso é comum no mundo, né? O homem chega em casa, tira o sapato e já vai largando o sapato, a cueca, a calça, tudo pela casa, e a mulher já chega diretamente para o fogão para cuidar do filho. Isso é assim. Claro, está mudando, graças a Deus. Graças a Deus. Vem mudando. Mas o avanço, então, que isso não vai depender de pedir. Ela vai lá, toma uma injeção a cada 6 meses e se protege. Então, foi bem legal isso, muito legal. Depois ele estendeu, né, para homens trans, para não sei o quê, e mostrou uma eficácia praticamente igual. Houve uma falha de 0,1%. Né? Praticamente igual. E esse intervalo tão grande até deu, na mídia, ficou muito famoso, a vacina pro HIV. A vacina HIV, né? A gente... Importante pontuar que não é uma vacina, né? Mecanismo bem diferente, mas realmente tomar 2 vezes por ano e você ficar protegido é algo
Os injetáveis, a interessante. gente está na fase dos injetáveis, né, para emagrecimento, então todo mundo usa muito, e isso garante até na medicina uma autonomia do profissional de saúde, então as pessoas gostam muito. E o paciente também, o paciente vê o injetável também como uma coisa, talvez, desde que ele possa fazer, a Tânia foi perfeita, se ele puder ter essa autonomia, talvez seria uma coisa que revolucionasse a si mesmo. Eu sou muito otimista, mas quando você pega um estudo que ele demonstra 100% de eficácia, você fica assim, caramba, pode ser o caminho, né? Esquecendo que tem que ter toda uma rotina, as pessoas têm que, além disso, hoje em dia tem uma exposição, as pessoas têm que se entender como vulneráveis, têm que saber que elas precisam fazer alguma coisa para não se contaminar. E essa compreensão é muito importante, então acho que o mais difícil, sim, é manejar as consultas, o paciente, né, esse retorno, a responsabilidade com o medicamento, mesmo porque a Tânia falou que a gente não sabe como é que vai ser o futuro dessa droga, né? E a gente viveu, né? Talvez a Tânia mais do que eu, o medo de sempre perder drogas no HIV. A gente tinha drogas que eram muito boas, hoje a gente vai sepultando. Então, apesar de você pegar medicamentos, o HIV, pra gente que trabalha com infectologia, é muito bom que sempre tem coisa nova, sempre tem estudo, né? Uma doença que não para de se reinventar. Mas a gente passou por situações que não tinha opções, e até hoje a gente tem pacientes que, né, Tânia, que a gente não tem opção de tratamento. Olha só, o melhor tratamento ou a melhor prevenção é aquela que o sujeito faz, né? Exatamente. Se o sujeito não fizer, não existe nada de bom. Então, existe a parte da pessoa que faz, que manipula, que tem as ideias, né, da medicação, tem o profissional de saúde que vai tratar desse sujeito e tem o sujeito. Então, quando o sujeito resolve que ele não vai tratar nada, que ele não vai tomar, ou que ele pode fazer da maneira que ele acha que deveria ser a melhor, geralmente não dá certo. Mas eu não sei se não é um desânimo. Eu sou muito animada com tudo. Mas nada é sem efeitos adversos, tá? Então, o Lenacapavir, por que ele foi muito legal? Porque ele nunca foi usado. Então, não existe resistência do HIV ao Lenacapavir. Além disso, ele tem um mecanismo de ação diferente dos outros antirretrovirais. Né? O cabotegravir, por exemplo, que é o inibidor de integrase, ele vai agir na integrase. Né? Todos os antirretrovirais, eles agem no ciclo de replicação do HIV. Então, o inibidor de transcriptase vai agir na transcriptase, o inibidor de protease na protease, que são enzimas que participam lá da replicação viral. E o Lenacapavir... O Lenacapavir? Não. O cabotegravir. O cabotegravir na integrase, como é o dolutegravir, que a gente é bem conhecido no nosso meio, né? Porque ele é o esquema 1 de tratamento, então ele é bem conhecido no nosso meio, ele vai inibir a integrase. O Lenacapavir não, ele age em vários locais do ciclo viral. Por quê? Porque ele age no capsídeo, essa cápsula proteica do vírus que é feita pelo P24 principalmente. E ele é capaz de agir sobre essa cápsula proteica. Então, ele perdeu aqui de agir que ele vai tentar aqui, ele vai agir em várias etapas do ciclo de replicação. Então, são super vantagens. Né? A outra vantagem é ele não ser conhecido. E qual é a desvantagem? Não é possível, não é uma pílula dourada, não. Primeiro, é injetável, é bom, mas é injetável, mas pode e dá, na maioria das pessoas, uma nodulação, porque ele é colocado subcutâneo e esse medicamento ele fica ali e é dali que ele vai se distribuindo, do local da injeção que ele vai se distribuindo. Então, ele é uma substância oleosa, né? Ele não é líquido, ele é oleoso, e ele fica ali. Algumas pessoas têm pouca reação local, mas outras têm mais. Então, tem pessoas que têm uns nódulos que permanecem, e às vezes permanece, porque o normal é entre uma aplicação e outra esse nódulo já desaparecer, né? Mas em algumas pessoas ele não desaparece. Além do que, são 2 injeções, tá? Porque cada frasquinho tem 1,5 ml e tem que fazer 3 ml. Então, 2 pontos. Em 2 pontos. Então, na mesma vez que são 2 pontos de aplicação. Aí tem que ter a espessura da agulha, a angulação da agulha, porque se você
botar em pé de massa, se botar assim, vai ficar intradérmico, não vai ficar subcutâneo. Então, são etapas que daqui a pouco a gente se habitua, mas inicialmente não é uma coisa fácil. Mas daqui a pouco, gente, vai sair um device, né? Uma canetinha. Uma canetinha. A ideia é ser da canetinha. Então, assim, né? o que interessa é começar. Como isso depois vai ser facilitado, isso é natural das coisas. Mas isso acontece. Então, hoje, é preciso que a pessoa vá ao local de atendimento para ser feita a aplicação da medicação. Tá? Você quer falar de cabo, a diferença? Não, é porque, assim, interessante, porque independente no Brasil hoje a gente tem 0,4% das pessoas vivendo com HIV, né? E o potencial de prevenção é de chegar a 5%. Então, ou seja, as pessoas, todas que fizeram estudos, tanto o lenacapavir quanto o cabotegravir, nenhuma deixou de voltar e continuar o tratamento por causa de eventos diversos. Isso é muito interessante, a percepção do paciente. A gente, como médico, diz, caramba, será que isso aí realmente é um empecilho? Será que realmente dói? A gente até tinha essa noção, porque a gente estava examinando os pacientes. Mas as pessoas não, as pessoas continuavam e todos muito felizes, sabe? Não, que bom, estou fazendo a prevenção, né? Acho que eles estão dentro de um estudo, né? Então, eles têm a percepção que eles estão, talvez, passando uma coisa muito maior. O cabotegravir é mais líquido, apesar de ser intramuscular, que na minha concepção, né, eu tenho medo de agulha, eu acho que dói. Também parece que é mais simples a injeção, a queixa é menor, tanto no momento quanto posterior. E diferente do que a Tânia falou, pro lenacapavir, ele não deixa o nódulo residual, muito poucos casos. Então a pessoa ali no dia seguinte faz uma analgesia, às vezes tópica, né, a maioria nem usou nenhum medicamento, e na próxima aplicação não tem nada da aplicação anterior. Há um rodízio, né, de aplicação, conforme o paciente gostar, né? Eu quero trocar, então hoje tem uma flexibilidade de fazer no glúteo, no braço, na perna, é uma coisa que está se estudando. Mas eu achei interessante. Os nódulos a gente não viu, você chegou a ver? No cabotegravir? Não. A solução tem um pozinho, né? Ela vem com pozinho, Uma então suspensão, né? aí você tem que agitar bastante, forma aquelas bolinhas, porque você tem que agitar bastante. Então, tem várias técnicas para aspiração, você não pode... Porque é normal, a gente sabe, quando a gente vai aspirar de um frasco, a gente enche a seringa, puxa ar na seringa, injeta para facilitar as pessoas. Não pode fazer isso mais de 1 ml de ar. Senão entra bolha. Então, olha só, já começa aí, tá? Então, entra, não consegue fazer aspiração. Então, você injeta 1 ml e vai aspirando lentamente, para não ficar cheio de bolinhas. Bolha, faz muita né? bolha. Aí você troca a agulha, e a agulha que eles estão fazendo no estudo, que provavelmente não será a mesma agulha da realidade, é uma agulha comprida, mas fina. Então, a gente assistiu a aplicação, aliás, eu queria, não sei se deveria falar, mas eu preciso falar disso, está aqui na minha mente. A gente fez uma preceptoria no CRT, né, aqui de São Paulo, e justamente para acompanhar os atendimentos da PrEP injetável. Eles fazem estudo tanto com lenacapavir quanto com cabotegravir. Então, a gente acompanhou todas as etapas, desde que o paciente chegou, colheu seus exames, passou pelo médico. E aí, o cara, quando tomou o lenacapavir, ele, na mesma hora, dá uma reaçãozinha e faz aquele nódulozinho, porque ele tem que fazer, porque é dali que vai sair o remédio. Já o cabotegravir, o cara deitou, puxou a calça, tomou, doeu, não. Aí, quando ele levanta, dá uma dorzinha. Ele diz que naquele mesmo dia ele bota gelo de noite, no dia seguinte não está com mais. Qual é a desvantagem? 2 meses depois ele tem que estar lá. Então, uma tem uma vantagem temporal, né? De 6 meses, o outro 2 meses, e a outra desvantagem é que existe já resistência na integrase. Então, é possível que o indivíduo já tenha resistência para o cabotegravir, porque a gente pode ter aqui resistência... Existe o cabotegravir, isso que é bem raro, né? Adquirida. Bem, Não, bem mas raro. a
Tânia publicou um estudo recente, né? Junto com o grupo do professor Ricardo Dias. Eu que só aí... fui uma das pessoas. Sim. O artigo da Débora e o PI é o Ricardo. Sim, mas você também está lá como autora. Eu fui a coordenadora. Exato. E que é mais ou menos 11% de resistência, né, Tânia, às integrases. Então, aqui no Brasil a gente tem uma resistência à integrase um pouco maior, tá? Porque a gente usou muito o raltegravir. A tuberculose, né? A gente usou muito o raltegravir também, né? E o raltegravir era um problema, porque as pessoas tinham que tomar as 2 doses e não tomavam as 2 doses, né? Tomava uma dose só. Era bem problemático. E era um ótimo medicamento. Só que, quando você toma subdose, o vírus te vence. Né? Então, o nosso percentual de resistência foi mais elevado que do resto do mundo. Nossa. Nesse estudo. Foi um estudo multicêntrico, né? Com todas as regiões do país, e o nosso percentual foi mais elevado. Então, mas disso a gente tem que ficar só de olho. Né? Sim. Não vai contraindicar, mas a gente precisa de continuar a vigilância. Não é contraindicação nenhuma. Eu nem vou dizer o que eu preferiria hoje, mas eu já tenho a minha. Eu já tenho o meu candidato. Mas é interessante que aqui no Brasil tem muita tuberculose, então isso inviabiliza alguns antirretrovirais. Então, cabotegravir, assim como o lenacapavir, eles interagem. Então, são drogas que não vão ser eleitas para isso. Né? Mas a Tânia falou interessante, que assim, a prevenção, a gente tem que pensar que ela vai ser uma opção. O paciente pode fazer oral, fazer injetável. Uns vão preferir o lenacapavir, outros cabotegravir. Uns vão usar camisinha, né, que não é o que a gente vê na prática. Então, a ideia é oferecer uma maior gama de métodos preventivos. E o que a gente ouviu muito lá é que o paciente ele é fluido, ele vai mudar, em algum período ele está mais estável, volta. Isso, a flexibilidade. Não é um tratamento, né? Não é um tratamento. É uma coisa que você deixa ali. Tem que ser empoderado, né? E isso que é o mais incrível, né? Porque assim, quando a gente tá lá conhecendo o paciente, né? Ele vem para consulta, a gente precisa de entender com ele as práticas que ele tem, a frequência, o que como que é, né? Dessa parte da prática sexual. E pra gente poder, naquele momento da vida dele, definir a melhor estratégia. Com ele, exato. E compartilhar tudo aquilo que a gente tem hoje em dia, né? Entender, se você transa mais que 3 vezes por semana, não dá para você fazer um PrEP sob demanda. Se você abre um aplicativo e daqui meia hora vai transar, não dá para você fazer uma PrEP sob demanda. Então, você vai articulando com o paciente com base nessas práticas e no que ele pensa também, né? Muito falado sobre isso, muito falado. A gente tem que... O médico tem a obrigação de entender a sexualidade do seu paciente em qualquer idade, né? A gente acaba excluindo os idosos ou inferindo que o cara tem um tipo de relação sexual ou aquela mulher pela... Botando um rótulo. Rotulando, e você nem pergunta. E às vezes a pessoa que você acha que é uma coisa e não é. Então, isso está muito claro. A gente não acha nada. O médico não pode achar nada. Ele tem que conversar e oferecer a melhor maneira para o seu paciente. Porque, assim, a Tânia foi perfeita. Prevenção é boa se fizer. Tô me sentindo. Não, porque assim, camisinha é excelente, todo mundo sabe, talvez seja o melhor método, né? Mas ninguém usa na prática. A gente vê que a juventude usa cada vez menos, né? No Brasil, uma taxa de menos de 50% dos homens usam camisinha, né? Nas relações sexuais. Então, a gente tem um déficit aí que a gente precisa oferecer mais recurso. E o Brasil, HIV, todo mundo fala isso, né? A gente é sempre pioneiro, a gente é protagonista, né? O SUS tende a fazer isso. Então, acho que não vai ser diferente para o PrEP injetável, né? Não vai ser diferente. Ô, Tânia, em algum momento, assim, você, enquanto médica, também viu que uma política pública exclusiva de preservativo não ia resolver o problema, né? Porque hoje a gente sabe que se a gente for focar exclusivamente e esse conceito da prevenção combinada agregou muito, né? Porque a gente trabalha vários pontos do paciente que não só o preservativo, né? Ele é um deles, mas que existem vários outros, né? Então, é isso que o Marcos está falando. Sim. Você tem que individualizar. Agora, eu não gosto de diminuir o papel do preservativo. Sim. Tá? Ele faz parte da mandala de proteção, né? E eu gosto também de falar e deixar bem claro, PrEP só protege contra HIV. Sim. Mas essa é a única que não tem cura.
Sim, mas não é muito legal você ter sífilis, gonorreia, clamídia, fora micoplasma, ureaplasma, as coisas que a gente vê, né? Agora que a gente inclui o painel IST na rotina, pô, a gente até brinca, a gente vê o cara vem com 4 ISTs, eu falo, pô, gabaritou. Gabaritou também, não é uma coisa, assim, uma coisa que também me incomoda é o desmerecimento da sífilis pelo usuário. Ele acha, sífilis, Só a única preocupação que ele tem é que bezetacil dói. É a única preocupação, mas não é isso. Sífilis é uma doença muito traiçoeira. Daí a importância de você fazer os testes, de você tratar prontamente e até em pensar em Doxy-PEP como uma política de prevenção também, embora que eu não acho que seja para todos. Mas é muito importante a pessoa saber que, por exemplo, sífilis pode dar acometimento ocular e levar à cegueira. Sífilis pode dar acometimento cardíaco grave, né? Não sei se é aórtica grave. Sífilis acomete... Mas isso é comum? Olha, recentemente eu tratei de um rapaz, não é HIV. Aliás, ele hoje faz PrEP comigo. Ele não é HIV. É de entrada, né? Ele fez um quadro de alteração visual e até suspeitarem que podia ser sífilis, ele quase perdeu a visão. E era sífilis. Claro, ele teve muita sorte, eu falo para ele, tu é muito sortudo, porque ele recuperou a visão. E ele tinha muita lesão. Então, assim, é importante o uso do preservativo. Se você consegue usar, e tem mais, vai experimentando, gente. Preservativo tem um monte, agora até no SUS, você escolhe. Tem preservativo mais fino, tem preservativo texturizado. Então, assim, eu até trouxe, tá na minha bolsa lá, eu até trouxe para mostrar as embalagens novas. Tem que testar, esqueci. tudo agora. Então, você pode escolher. Mas chupar bala com papel? A gente escuta isso toda hora. Doutora, eu vou chupar bala com papel? Eu falei, olha, há papéis que são bons. Então, até chupar bala com papel pode ser uma opção. Eu sempre lembro de uma história que é muito engraçada. Isso é 1827, tá, gente? Não tinha nada disso. Aí eu estava atendendo o paciente, eu estava num consultório que o isolamento acústico não era muito bom. E ele falava muito alto. Eu não falo alto, eu me esforço aqui para falar alto. Mas ele falava muito alto, ele falava assim... Tinha uma psicóloga, eu estava esperando para atender o outro paciente, então ela conseguia escutar algumas coisas. Aí eu falei para ele assim... Você já teve sífilis? Comecei a perguntar alguma coisa da sífilis. Aí ele falou, eu falei assim, então, tem que tentar usar camisinha. Aí ele falou, doutora, foi essa a resposta. Chupa a bala com papel. Eu falei, usa imaginação, cara, o sexo está na cabeça. Usa a sua imaginação, pense em alguma coisa. Aí continuou o exame, eu continuei examinando ele. Aí daqui a pouco ele vira e fala, sentou na cama assim e falou assim, tive uma ideia. Eu o quê? Vou usar um melzinho, gente. Eu não conseguia parar de rir, nem eu, nem a psicóloga que estava lá do lado de fora. Então, mas a gente riu, mas, gente, funciona. Sim. Para aquela pessoa. Identificou, entendeu? né? Funciona, a gente riu porque foi engraçado, foi uma coisa engraçada. Mas funciona, então assim, a gente não tem que ter preconceito. Então, o mesmo preconceito que as pessoas têm em enfrentar a sexualidade das pessoas, também tem contra os métodos. Sim. Então, você já experimentou? Né? Quantas você experimentou? Né? Porque, de fato, não tem uma coisa que vá proteger contra as STD. Mesmo assim, não protege HPV. Sim. Porque HPV ele escapou há muito tempo. Nem precisa ter Mas tem a vacina, gente. Sim. Uma vacina que cura o câncer. Câncer de colo, câncer de pênis, câncer de ânus, né? Então, assim, é 100% de proteção na Dinamarca contra o câncer de colo, onde ela começou a fazer muito tempo atrás, né? Eles não têm mais câncer de colo relacionado a HPV. E todos os trabalhos mostram uma proteção altíssima. E as pessoas têm de graça pelo SUS. Até 19 anos, qualquer pessoa, né? É de 13, eu acho. 12. 16. Não.
Meninos. 12 a 16, menino e menino. Hoje, quem faz PrEP também tem direito. E se é HIV, até os 45 anos. Exatamente. Pago pelo SUS, porque você também tem na rede privada. Então, se você não está fora dessa faixa por algum motivo, você pode usar a rede privada, embora que vamos combinar que é caro. Eu não vou te falar de caro, não, Tânia. É uma vacina, né? A gente tem que ter dinheiro, né? Eu ofereço. Eu também ofereço. E a gente tem, e assim, realmente, acho que, não sei se vocês vão perguntar, mas a gente perguntaria do preço do PrEP privado, né? O PrEP injetável, assim, é uma lacuna. A gente... Você sabe gente qual é o preço, Jordão? Eu perguntei pra você. Você me falou, você falou que é uns 3.800, 3.700 reais. O que a gente tem hoje em dia, aprovado pela Anvisa, que é o cabotegravir, É o né? Apretude, né? O medicamento, né? Que Isso. vem do serviço privado. Alô, GSK, patrocina a gente. Eu achei que ele não tem nada patrocinava. com isso, hein, ó. Não, é porque é um medicamento único no Brasil e Muito obrigado. Não, aqui a gente... hoje qualquer infectologista está ciente disso. Eu acredito que tomara que todos estejam cientes, né? Porque a gente tá modificação grande, tá? Isso a gente fala o tempo todo entre os infectologistas, tá aí. Realmente a gente fica questionando o preço. Mas é igual vacina, né? A gente tem vacina aí que também não é barata, no caso do HPV, a nonavalente. Todos os medicamentos vão assim. E também os medicamentos injetáveis para estética também são extremamente caros, né? A gente Eu acho discute essa uma muito isso. ótima comparação. Não, eu acho que para uso individual não significa que é caro, mas pensando em saúde pública ainda é algo inviável, Eu acho que né? a gente, como médico, infectologista, a gente sempre fica questionando, né? Será que é caro ou barato? Mas o paciente faz essa analogia, né? Se vai me trazer um benefício estético, é um valor. Se é uma doença, a gente relaciona sempre a doença, né? Então, se é doença... E o HIV tem todo estigma. A gente passou a vida toda relacionando uma coisa que, antigamente, né, Tânia? Tratava e não tinha cura. Tratava e a gente sabia que não tinha um desfecho, seria desfavorável mesmo tratando. Hoje, não. Então, a gente tem que mudar essa ideia, né? Pô, você tá... Não é estética, é sua vida ali, a prevenção. E o sexo, né? Assim, é uma coisa melhor que existe, a gente, entendeu? Não adianta você ficar magrinho sem transar com ninguém, né? Então, ou seja, é a associação. Então, a gente vê os pacientes fazendo tudo, então investindo nisso. E é fundamental. O medicamento, os médicos, qualquer infectologista pode prescrever, orientar. Eu acho que vai além do infectologista. A ideia é que todo profissional de saúde, médico, possa prescrever esse medicamento e orientar. Então, a gente que é infectologista, a gente está falando muito disso. Apoio do urologista, do ginecologista, do proctologista, porque eles estão também trabalhando com a saúde sexual dos seus pacientes. O geriatra, né? É perfeito. E nessas conversas, indicar o medicamento. A rotina de controle de exames, como que funciona? Então, a gente não tem nada muito fechado, né? Os estudos são muito rigorosos, né? A gente sabe que é fundamental a pessoa que vai entrar usar um PrEP injetável tem que ser negativo para HIV, primeira coisa, né? E também fazer um rastreio em relação às ISTs. A Tânia falou perfeitamente, orientar a vacinação, completar o esquema vacinal de HPV, hepatite B, né? Hepatite A, é fundamental, que ele está vulnerável. Ele é uma pessoa que já é vulnerável. Então, E é a partir dos 15 anos que é liberado, né? O cabotegravir? As intervenções, tem que ter 35, mais de 35 quilos. Ele está bem no esquema do PrEP mesmo. Mesmo esquema do PrEP. E aí vai fazer a medicação, né? A gente sabe que a partir de 16 anos ele pode fazer por vontade própria. Então, a ideia é que a gente faça o acompanhamento regular. Normalmente, durante a aplicação, de 2 em 2 meses, a gente faz uma nova avaliação do paciente e a gente pode orientar os exames. Mas, sabidamente, né, a droga, ela tem muito pouco evento adverso, porque a gente já usou o dolutegravir, né? Então, em relação a fígado, rim, a gente tem uma segurança muito grande. Isso dá um alento para um profissional de saúde. Então, a ideia é você monitorar o estilo de vida. É claro, né? Checar a interação de drogas, checar se está fazendo outros tratamentos. Isso pode realmente é investigável. Mas o paciente tem que estar com a gente ali, é uma prevenção. E o Jornal falou, você está tratando a pessoa que não tem doença, né? Então, você tem que se reinventar, o médico ali, trazer mais saúde, trabalhar com outras situações de estilo de vida do paciente mesmo, né? Eu acho que a gente vai focar em bebida, em tabagismo, em qualidade sexual e outras coisas. Mas é uma segurança muito grande a droga, com certeza. Bacana. E Marcos, mas os desafios são muitos, né? Hoje em dia, até a PrEP oral, a gente vê que ainda está muito restrito, né? Não está capilarizado da maneira que devia. Os principais usuários são homens cis, brancos, com uma escolaridade mais avançada, e a gente não conseguiu realmente avançar com isso. E para PrEP injetável também a gente vai ter que rever toda essa estrutura, né? Sempre essa maior lacuna, né?
quando se fala de pré-vegetável, a gente pensa assim, pô, aquela pessoa vulnerável social, econômico, educacional, né, mais periférico. Esse grupo E mais periférico também no contexto do Brasil também, Brasil, norte, periférico, norte, e lá- nordeste, interior. exatamente. A informação chega a dificuldade, tem todo um preconceito, tem todo um Tem conservadorismo muita questão moral, né? moral, a gente vê E cidades... PrEP não tem que ter essa discussão moral do que é certo, do que é Não, errado, ou é a cadeia de prevenção. prevenção. Tem que usar a câmera. Não, você bota ali na mesa pra pessoa, sabe os riscos, os benefícios, quem vai definir ela, e você tem que explicar bem como profissional de saúde. Exatamente. Ficar julgando o que E, ela... pessoal, um paciente internado por HIV, a custo-efetividade já justifica, Sim, não tem o que sim. discutir. Mas é fato que eu penso claramente, o injetável, quando você pega uma pessoa que tem poder econômico esclarecido, ela tem opção de usar o oral, o injetável. Às vezes a pessoa vulnerável, periférica, não tem opção. É uma medida de saúde pública. E você fazer um medicamento que vai prevenir o HIV, você está quebrando uma cadeia de transmissão. Porque as vulnerabilidades, elas se contaminam em surtos, né? Em pequenas regiões, então você tem que quebrar, você tem que chegar lá e prevenir, assim como testar. Então é fundamental. Eu penso sempre dessa maneira. Então, quando a gente fala assim de valor, de injetável, eu penso assim, cara, mas isso aí é igual vacina. O HPV tem que chegar na periferia. E o interessante, quando a gente falou de vacina, o tempo tudo volta, porque é injetável, a gente acaba relacionando, é uma natureza do infectologista. Diferente da vacina, que tem a cadeia de frios, que dificulta a capilaridade no SUS, o PrEP injetável não, cara. Ele é feito em temperatura ambiente. A conservação dele é normal, é até 30 graus. Ou seja, até no contexto do Brasil, é muito mais fácil. Muito mais fácil. Oi? Nossa, é que eu sou de Cuiabá, né? Só em Cuiabá que não. Talvez lá você tem que tá gelar um Tem pouquinho. que gelar um pouquinho. Mas isso pra gente que é médico, a gente pensa, como é que eu vou armazenar isso? Não tem armazenagem. Não, bacana. A gente queria agradecer vocês, Tânia, minha amiga. A gente já trabalhamos em alguns projetos juntos, né, Tânia? Agradecer a sua presença. A do Marcos. Marcos é um grande fã do InfectoCast lá muito atrás, né, Jordan? 2021, a gente encontrou com ele lá no Congresso Paulista aqui. E ele super, pô, cadê o stand de vocês? E... Eu falei, Klinger, você tem que investir em educação, você é educador, lembra disso? Sim. Eu falei, Klinger, você tem que ensinar as pessoas. E hoje eu vejo que vocês estão aí. Caramba, legal, o Jordan também, até menor na época. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, gente. Nós é que temos que agradecer a oportunidade, né, de vocês terem nos chamado e chamar a atenção de que não existe nada muito bom nem nada muito ruim. Tudo é bom se serve para você. Então, se ame primeiro. Uma lenda. Obrigado, pessoal. Tchau.